Boa noite, pessoal, boa noite a todos, meus queridos. Hoje, dia 8 de março, Dia das Mulheres, parabéns a todas as mulheres, inclusive a mim que está aqui, filmando pra gente, minha mãe, para todo mundo, todas as mulheres guerreiras. Hoje é um dia muito especial e eu e meu amigo Juliano estamos começando o segundo programa e tomara que vocês gostem sempre dos nossos conteúdos. Daqui a pouquinho a gente vai falar de quem que a gente trouxe especial, vocês já devem estar vendo por aí. Juliano, faz sua apresentação, meu irmão, e vamos lá. Então, a gente comemora hoje o Dia Internacional da Mulher. Eu dou os parabéns a todas elas. E principalmente a Delaware, que está aqui com a gente hoje, que é uma pessoa muito especial. Está comigo desde o começo também. E, enfim, para a mãe, para todo mundo. E para a diretora, que não queria subir e veio. Pessoal, a apresentação agora, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, né? Delaware Fofano. Ela é nutricionista e naturopata, atua desde 2005. A gente formou junto. Ela formou em Detroit e eu em Massachusetts. A gente veio para o Brasil, a gente combinou isso aí. E hoje a gente tem assim, o orgulho de falar também que tem uma pessoa da nossa cidade, da nossa convivência, e ela vai palestrar num dos maiores eventos que o Brasil, né? A América do Sul. Isso são vários estágios para poder chegar. Não começa de um dia para o outro, né? É muito trabalho, muita competência, né? Então ela vai palestrar no Arnold Conference em 2023. Eu vou estar presente lá, na primeira fila. É isso aí. Obrigada. Ela também é especialista em nutrição ortomolecular funcional. Ela também é especialista em nutrição vegetariana, em fitoterapia, terapias florais e aromaterapia. E nutrição materna infantil e saúde da mulher. Olha aí, olha que tema, olha isso. Cara. Hoje, pessoal, a gente está trazendo a Delaware, não só por ela ser mulher, né, mas ela ter essa atuação nesse campo. Um lado que ela é especial, ela sabe muito, e hoje o tema, né, da nossa entrevista hoje vai ser a menopausa. Mas antes, eu quero que ela se apresente para todos vocês aí, né? Delaware, obrigado pela visita aqui no nosso programa. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada. Queria dar boa noite para quem está assistindo a gente pelo Facebook, pelo Instagram e aqui pelo YouTube. É um prazer enorme estar aqui e quero desejar a todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher. É com muita alegria que hoje eu estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho de dicas de conhecimento sobre a menopausa e eu espero colaborar de forma muito positiva no dia a dia de vocês. Aposto que muita gente está aí com dúvidas e vão curtir muito nossos assuntos. E já aproveitando que a gente falou do Arnold, né, que é a feira referência nossa no Brasil, mais importante, vou começar perguntando. Explica pra gente, pro público, o que é o Arnold Conference hoje. Tá. Então vamos lá. O evento do Arnold, ele acontece ao longo de todo o mundo. Só que o Arnold Conference, ele é um evento exclusivo aqui do Brasil. O primeiro foi em 2015. E é o único lugar onde a gente tem essa formação para medicina, nutrição e educadores físicos. Então hoje o Arnold Conference é o maior evento do mundo em nutrição, medicina e desenvolvimento esportivo. Só que ele não fica mais só focado na nutrição esportiva, né? Isso. Esse ano, aliás, desde o ano retrasado, a gente já tem outros módulos. A gente tem empreendedorismo, tem o Plant Base, que está evoluindo, né, a cada ano. Isso. Passa. Aí a gente tem saúde da mulher, medicina esportiva, bodybuilder, treinamento funcional. Então, vai muito além do que só o desempenho, só performance. E esse ano eu tenho o prazer de palestrar no módulo Plant Base, falando sobre a microbiota do atleta vegetariano. Até porque eu sou vegetariana, né? Então, falar um pouquinho do que é no dia a dia. E é uma alegria imensa, né? Tá lá. Eu vou puxar um assunto também do Arnold, porque eu sempre quando eu falo com as pessoas, elas não entendem a magnitude de um evento desse. Desde o início do Arnold, quando ele veio para o Brasil,
eu fui, né, participar de um programa lá na Band, então primeiro eu nem fui como Band, não, eu fui mais como visitante, porque foi o primeiro, e foi no Rio de Janeiro, eu não sabia disso. E começou no Rio de Janeiro, era né, Arnold Classic Rio de Janeiro. Depois, com a evolução, o evento foi crescendo tanto, que começou no prédio da Sul-América, não tinha estrutura nenhuma. Foi só aumentando, e por ser esse astro, né, que, pô, o Arnold Schwarzenegger, quem não conhece, né, eu fiquei até arrepiado quando cheguei perto dele lá, na vez que eu fui. Então, todo ano ele foi evoluindo, até que chegou um ponto que ele saiu do Rio de Janeiro, né, passou para São Paulo, né, e ele se transformou em Arnold Classic South America. Já passou para um dos maiores eventos da América do Sul. Quando eles vêm no Brasil, né, eles começam no Rio, né, que é o pessoal mais empolgado com o corpo. Quando profissionaliza, a gente vai para São Paulo. Exatamente. E São Paulo o pessoal bem mais profissional para esse tipo de coisa. Trata muito mais a sério a organização. E o evento é muito bacana. E, gente, o acesso também. Eu acho que o acesso para quem vem participar em São Paulo fica melhor. O Juliano estava lá desde o início do primeiro ano em São Paulo. O primeiro foi... o primeiro ano de São Paulo... Gente, eu me esqueci agora o local. O primeiro que foi. Foi... não tô lembrado. Mas assim... Agora está sendo no Expo Center. Ano passado foi no Expo Center. Eu estou querendo lembrar do ano anterior, antes da pandemia, no né? Rio foi aonde? Sul-América? Sempre foi no Sul-América, as 2 vezes. Eles pegavam 2 andares. Não dava, começou a não dar. Isso. Aí depois foi para São Paulo. Ele foi num galpão, não? Era um galpão enorme? Não. Foi um espaço desses de feira mesmo. Me fugiu o nome agora. E aí, para o Expo Center, eu achei que a estrutura ficou melhor, né? No primeiro andar fica toda a feira. Eu achei que comportou muito mais, até porque o número de participantes foi bem maior. E em cima teve muito conforto para quem estava no conference, né? Porque tem várias salas, vários módulos e foram 2 andares. O pessoal deve estar ficando curioso, né? Pessoal, então, o que acontece, o Arnold? Assim, ele tem vários ambientes, tá? Sim. Tem ainda os palestrantes para nutricionistas, para essa área. Tem aquela área você, que você gente, gosta muito. A área de cima, que eu gosto bastante, que é de negociação. É uma área assim... E tem o que o pessoal gosta, que é de ver todo mundo, os atletas em cada stand, cada marca. Que é interessante. Ver os artistas, né? Total. E daqui a pouco a gente também vai falar do evento, e as tendências, né? As tendências de mercado, que eu gosto de estar estudando o tempo inteiro. Inclusive vai vir no Leopoldina aí mais na frente. Que a gente conversa bastante nos bastidores aí. Isso aí. Galera tem um carinho por ela, porque a gente fala a mesma língua e já tem tempo. Ela me ajudou bastante no começo, eu sou grato. Não é porque não, a gente sabe como é que foi isso aí no começo. Ninguém acreditava muito, ninguém usava muito. Aí agora tá essa avalanche aí que tá hoje. Graças a Deus. Pessoal, assunto menopausa. Vamos lá? Vamos começar então, ó. Menopausa, Beloeri, como é que a mulher, o que é menopausa, né? E como é que a mulher sabe se ela tem ou não tem, é só, né, calor? Como é que são os sintomas? Fala pra gente. Então vamos lá, gente. A menopausa, ela é um estado fisiológico da saúde da mulher, tá? A gente começa a nossa fase reprodutiva lá na primeira menstruação, lá na adolescência, e a gente encerra a nossa fase reprodutiva na menopausa. Então, os sinais e sintomas, eles já podem ser um ponto, mas também a gente pode avaliar se a mulher está nessa fase pelos exames laboratoriais e também a gente pode associar com isso a frequência ou não do fluxo. Então, para a gente realmente bater o martelo para que o médico defina que aquela mulher ela entrou na menopausa, o fluxo, né, a menstruação, ela precisa ficar suspensa por pelo menos 1 ano e pode estar presente ou não os sinais e sintomas que a gente vai conversar logo aqui na sequência. Então, o que é importante? A gente precisa entender que é o final da fase reprodutiva da mulher e não o final da fase produtiva da vida da mulher, né? O censo do ano passado, ele mostrou pra gente que tanto homens quanto mulheres nós estamos vivendo mais. Então, é muito importante esse autocuidado, a gente entender sobre as fases em que a mulher está, porque a gente precisa que essa mulher ela se torne e se mantenha produtiva depois da menopausa. Então,
é muito difícil, às vezes, né, no dia a dia, as mulheres falarem, às vezes, sobre o assunto, porque existe muito tabu, né? Eu tenho certeza que elas estão se perguntando os principais sintomas. Para começar esse processo. Temos vários. São mais ou menos 34 sintomas relacionados à menopausa. E tem que dar os parabéns para a mulher todo dia. Com certeza. Eu nunca ouvi variação. Com certeza. As fases hormonais, né, elas mudam também muito, né? Mudam, né? Por exemplo, o nosso ciclo menstrual ao longo do mês, nós não temos a mesma resposta hormonal toda semana. Entendi. Então, o nosso ciclo, ele oscila. Por isso que existe a TPM, por isso que as mulheres desenvolvem a compulsão por doce. São coisas que são fisiológicas pelas fases que a gente está. Uhum. Então, na TPM, é normal a gente ficar um pouquinho mais retida. Isso tudo é alteração fisiológica. As mulheres são bem preocupadas com essa questão da retenção durante o período pré-menstrual. Mas na menopausa, a retenção também é um dos sintomas. Doutora Delaware, boa noite. Boa noite. Fernando, é um prazer conhecer os amigos Juliano. Hoje, o Dia Internacional da Mulher, né? A gente sabe que todos nós somos gerados de uma mulher, que é a mola mestra, que podemos dizer, que move a vida, o ciclo. Agora eu gostaria de saber, já que a senhora está falando sobre a menopausa, que é um ciclo hormonal de todas as mulheres, qual a semelhança e qual a diferença da menopausa para a andropausa? Pode acontecer em fases diferentes. A relação é o desequilíbrio hormonal. Isso se assemelha nos dois casos. A questão é que, para alguns fatores, o risco para a mulher acaba sendo um pouco maior do que para o homem. Uhum. Por exemplo, a disfunção da testosterona, ela pode acontecer tanto na mulher quanto no homem. E é importante porque, assim como a terapia de reposição hormonal é indicada em alguns casos para a mulher e para o homem. Então a gente precisa entender em que fase que esse paciente está para que a gente possa fazer as melhores intervenções, né? E se for necessário, o médico, nutrólogo, endocrinologista, ele vai prescrever a reposição hormonal. No caso das mulheres, a gente tem alguns fatores que fazem com que essa não seja uma opção. Pacientes, por exemplo, que têm histórico de câncer na família ou que já tiveram alguma doença relacionada à coagulação, elas, por exemplo, não têm tanta indicação ou têm uma indicação com ponderação para essa reposição hormonal. Mas também quem vai avaliar isso é o médico. Já aproveitando essa explicação, que eu acho que cabe essa pergunta já a mim, que eu vou até antecipar. Então, já que é um período de muita oscilação, né, eu acredito que possa acontecer algum tipo de doença específica. Sim. O que pode acontecer nesse período de doença? Tá. Vou falar primeiro, vou explicar um pouquinho dos hormônios para que vai ficar mais fácil para todo mundo entender. Então, mas todas as mulheres podem fazer reposição no caso das mulheres, né? Não, agora? não. Essas exceções, como eu acabei de falar, não. Por exemplo, pacientes que estão em tratamento de câncer de mama. A grande maioria, a gente precisa bloquear a produção do estrogênio, certo? E o que acontece na menopausa? O déficit do estrogênio. Então, se a paciente está fazendo o tratamento, ela não pode ter estímulo disso, porque isso pode fazer com que aumente a reincidência daquele tumor. Entendi. Então, existem vários tipos de tumor, mas a maioria dos tumores malignos, eles têm relação, são os que são estrogênio dependentes. Então, a quimioterapia via oral, normalmente, né, os fármacos que são usados aí 5 anos, a gente tem 2 famosos aí, nesse caso, a gente precisa ter cuidado com os estímulos de fitoesteróides que a gente dá para não comprometer, né, a evolução do tratamento daquela mulher. Sim. Então, neste caso, a gente não teria, essa paciente ela não tem indicação da reposição hormonal nessa fase. Entendi. Mas, o que acontece? Basicamente, a gente tem a queda do estrogênio, e esse estrogênio, a gente tem 20 tipos dele. Os mais importantes são o estradiol, a estrona e o estriol, que a gente dosa isso no exame de sangue, tá? Tudo pelo exame.
A gente vai ouvir essa mulher para entender quais sinais e sintomas ela tem. E aí a gente vai buscar a confirmação nos exames. E isso vai depender se ela usa hormônio, se ela não usa hormônio, porque daí é interessante que pare para que a gente avalie. Então, casos e casos. E aí, o que são os principais riscos? Quando esse estrogênio ele cai, a gente tem alterações da densidade óssea. O que é isso? A gente começa a ter prejuízo, desmineralização e começa com o processo de osteopenia. Essa osteopenia, ela acontece e isso pode enfraquecer os ossos da mulher e isso aumenta o risco de fratura. Então, um exame que normalmente a gente recomenda, às vezes, até a partir dos 35, que é onde a fase hormonal da mulher já começa a mudar, é a densitometria, que também a gente consegue acompanhar isso. Então, pessoal, só um minutinho, só para... Olha que assunto, pessoal. Olha o assunto bacana que a gente está trazendo para vocês. Compartilhem. Mostre para os amigos, olha, vai lá no Papo Fit, vai lá, vamos escutar, vamos ouvir. Olha que papo interessante. Para você que é mulher, que está aí na dúvida, o que vai fazer, o que está acontecendo, sintomas, olha que bacana. Então, vai lá, curta nas redes sociais. Tá? O YouTube hoje a gente vai estar colocando o vídeo depois, né? Mas no Instagram, Papo Fit na web, e no Facebook, tá lá, o Papo Fit está transmitindo para vocês. Esse é conhecimento muito bacana que a gente está trazendo para vocês, né? Conteúdo de muita valia, isso aí, a gente está indo a fundo. E coisas assim específicas, sabe? Que, pô, uma profissional dessa aí vocês têm que aproveitar, né, pessoal? Aqui, vamos dar uma faturadinha e te dar uma respirada. Bora, tomar um volta. Voltamos já. Então já, a gente saiu do primeiro bloco, a gente estava falando daquelas questões das doenças, que muita gente deve estar aí, cara, querendo saber, né? Então a gente falou da osteopenia, né, que é a perda de massa, né, óssea. Tem a parte também muscular, que daqui a pouco a gente vai falar. Sim. Então, fala mais um pouquinho, galera. Essa é uma, né, das doenças que podem vir com a menopausa. Sim. Existem várias outras, né? Então vamos lá. O risco das doenças cardiovasculares aumenta muito na menopausa, exatamente por conta da queda do estrogênio. A queda do estrogênio ele é produzido a partir do colesterol. Então, quando ele a síntese cai, a gente tem um risco do aumento das taxas de colesterol e isso pode levar a acidente vascular, a gente pode ter a hipertensão vindo, a gente pode ter aí várias outras complicações. Com relação à parte cognitiva, né? O estrogênio, ele é um neuroprotetor. Então, a gente sabe que já tem estudos que demonstram que o risco de Alzheimer em mulheres acima de 65 anos é de 17% maior do que nos homens, exatamente por conta da baixa do estrogênio, tá? Com relação à questão cognitiva, eu falei, e a gente também tem com relação aos processos inflamatórios. A baixa do estrogênio, ela altera a nossa microbiota do corpo todo. A gente tem microbiota na pele, a microbiota do nosso aparelho reprodutivo, a gente tem a microbiota intestinal. Então, quando isso altera, a gente aumenta os níveis de inflamação do nosso corpo. E isso pode gerar processos de dores articulares, a gente pode ter aumento de dor de cabeça. E a dor de cabeça, ela faz parte aí de várias doenças, né? A gente tem que entender qual que é a origem, a etiologia, por que ela veio. Então, também acomete. Entendi. Agora eu vou entrar num ponto que toda mulher me pergunta e me pede. Né? Juliana, não sei se é por causa da dieta ou de algum ciclo que eu estou fazendo. De algum ciclo que eu estou fazendo. O meu cabelo tem caído muito. Tá. As alterações de pele e cabelo, elas acontecem na menopausa por conta da baixa do estrogênio, que gera baixa na produção do colágeno. Colágeno é a principal proteína do nosso corpo e é responsável, né, pela vida do cabelo e da nossa pele. Então, por isso que mulheres que entram no climatério, elas começam a sentir diferença na questão do aumento da queda capilar, alteração mesmo da espessura do fio de cabelo, também acontece, e um ressecamento desta pele. Então, no climatério, que é o período que antecede o encerramento mesmo da menstruação, normalmente a gente já consegue entender e tratar essas alterações para que a coisa seja o mais suave possível quando acontecer.
Então, é um equilíbrio entre dieta, suplementação nutricional, a gente precisa ter atividade física, porque não adianta você estimular e a gente não ter, né, o reforço muscular, a gente não conseguir manter e desenvolver o músculo que vai ajudar muito na sustentação, proteção óssea, controle da glicose. 80% de pedidos hoje são suplementos relacionados a contenção Reposição. ou reposição. Essa questão da estética, Deloera, por exemplo, ela, com a menopausa, ela acaba sendo sacrificada, por exemplo? Muda muito, Renato. Dá muita alteração. Assim, a pele muda demais, o cabelo muda demais. Então, além disso, tem as mudanças da libido, né? Porque isso também mexe muito com a autoestima da mulher. E aí vira um combo. Eu falo que não é só do ponto de vista nutricional e às vezes do acompanhamento ginecológico ou endócrino, sabe? A mulher, ela precisa entender que essas oscilações, elas podem ser suavizadas, mas que podem acontecer. E quem tá perto, o parceiro, a família, precisa entender que é um momento delicado, porque às vezes tem dias, eu ouço das minhas clientes às vezes, que nem ela tá se suportando. Então, a mínima coisa pode virar, e isso mexe sim. Tudo que se relaciona muito com o cabelo, para nós é super importante isso. Ô, doutora Deloera, uma pergunta também, fazendo como se o ouvinte, né? Fazendo o papel do ouvinte. Bora. Existem algumas mulheres que não conseguem entrar na menopausa, ou seja, passa por esse período sem a menopausa, sem sentir? Não, sem sentir não. Não entrar na menopausa, continuar menstruando normalmente o resto da vida ou não? Não. Toda mulher tem Toda mulher vai passar por isso. A questão é que a gente tem 1% mais ou menos das mulheres que entram em menopausa precoce, antes dos 40 anos. Sim. Em alguns tratamentos específicos, por exemplo, tratamento oncológico de mama, esses que eu havia explicado, a mulher, ela fica durante o tratamento em amenorreia, ela fica sem menstruar. Pode ser que volte, pode ser que não volte, tá? Mas é fisiológico. Por ser uma coisa fisiológica, todas nós vamos passar. A intensidade é que vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, às vezes a mulher, ela faz uso do contraceptivo oral. Ou às vezes o dispositivo uterino, né, o DIU. Às vezes ela tem o sintoma, mas aquilo ali não vai talvez alterar tanto o hormônio naquele momento. Mas ela vai passar. A menopausa vai chegar para ela também. Tem gente que sente mais ou menos assim? A intensidade, ela varia muito. O perfil inflamatório da dieta, a qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? A gente leva em consideração o perfil de sono, a pessoa se exercita, não se exercita, a pessoa come legal, não come legal. Então, tudo isso vai influenciar no aparecimento desses sintomas. Pessoal, puxando aqui também, a Deloera é minha aluna, né, de personal, ela treina comigo, então a gente tem um contato muito grande semanalmente. E às vezes a gente percebe coisas na academia, né, e a gente sempre comenta, né? Por exemplo, tem alunas que às vezes sentem um calor imenso, né? Que onde ela está, ela quer sempre o vento, né, ligado, por causa... É um efeito, né? Sim, e é muito desconfortável, tá? O fogacho, que é a onda de calor, ele é extremamente desconfortável. A gente perde a regulação da nossa temperatura. É uma sudorese intensa, né? Intensa, normalmente da região do pescoço para a cabeça, e às vezes as suas extremidades, elas estão geladas. Por quê? Porque o nosso centro de temperatura, ele fica louquinho. E daí, isso pode demorar às vezes de 5 a 10 minutos para passar, mas isso é extremamente desconfortável porque grande parte das mulheres tem isso de noite. E aí, depois que elas acordam, às vezes o grau da sudorese do calor foi tão grande que ela precisou ir lá tomar um banho. E aí isso já cortou o sono dela, porque já foi. Você desperta, né? E às vezes ela já fica irritada por conta daquilo e ela não entende que a irritabilidade também é um sintoma. E também tem essa questão da pessoa também. Tem muita gente que não entende, né? Nossa, mas você está com calor assim? Nossa, mas você tem que tomar até banho. Que não sei o que. Tem gente que às vezes, né, não tem essa... Sim, esse não existe... gente, não tem regra, tá? A gente não tem como escalar isso. Então, eu já tive onda de calor e é assim, horrível.
Às vezes você olha para as pessoas que estão ao seu lado e elas não estão sentindo, você está vendo que a pessoa não está sentindo o mesmo calor que você, e você fica, ai meu Deus, ai meu Deus. E é assim, é o desconforto de às vezes você arrumar o seu cabelo, de repente vira onda de calor, tipo, não salva nada. A sua maquiagem vai embora. Então tem uma série de coisas que, para a mulher, dependendo do perfil do trabalho, do que ela faça, vão gerar muito incômodo e muito desconforto. Juliana, quando as mulheres falarem que tem que ser mais guerreira que os homens, a gente tem que entender mesmo, hein? Deixa eu falar. Segundo os estudos, assim, agora nem, né, a gente ainda um pouco aqui desse roteiro, tem uma idade mínima e máxima que já foram observadas no início, por exemplo, a pré-menopausa, uma idade mais avançada, como é que é isso? Tem pode isso? Variar, o que a ciência traz é que pode variar de 45 a 55, tá? Mas eu já tive pacientes que começaram a ter os sinais com 40. Essa é precoce. Não chegou a ser precoce porque ela tem os sinais, mas o fluxo ainda não está ininterrupto. Certo? Mas é um aviso que... É o sinal de que as coisas estão começando a acontecer. Então você precisa modular para que aquele sintoma não vá para frente e não gere um incômodo. Então quando eu falei da onda de calor, eu percebi que eu estou no climatério. Então, só que os meus fogachos, eles não foram pra frente, hoje é porque tá calor mesmo, mas os meus fogachos não foram pra frente, porque logo que eu entendi, eu modulei. Então, então o que eu preciso a mais? O que eu precisei dentro dos meus... Fui lá, baixei, fiz os meus exames de novo, ok, o que a gente precisa ajustar aqui? E fazer o acompanhamento que é necessário. Densitometria, eu já faço há um tempo. Viu, pessoal, como é importante ter uma pessoa para guiar a gente, não tentar ver no YouTube, ou no Instagram, essa mania de entrar no Google achando que ele vai resolver o seu problema. Vamos parar, vamos analisar. Isso acontece muito também, né? Sim, e não dispensa, gente. A frequência de prevenção para as mulheres ao ginecologista, ela é anual. Então, antes dos 40, você pode fazer o ultrassom da mama de forma preventiva. A partir dos 40 já é indicada a mamografia. Existe um porquê disso acontecer. Então, é muito importante a gente entender que o melhor remédio é a prevenção. Você vai ficar com a gente até às 11 hoje, né? Então, você vai vender bastante a gente assunto. segue no roteiro, já tá fora do roteiro. Tá muito bem explicativo o programa, eu acho muito importante. Você sabe como é que é? Microfone pra mim é uma cachaça. Tenho 44 anos de microfone. Então, você tá me viciando, irmão. Pelo amor de Deus. E o Leandro já tá lembra do primeiro dia. Você lembra? Eu tô suando, sentou no pé naquela cadeira que eu não desgrudava. Aí depois de até o sono, agora eu tá sendo. Eu fico um pouco ainda, não podia. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que é muito importante. Muitas mulheres já aconteceu de a mulher estar na menopausa e engravidar. Sim, então vamos lá. O período do climatério, ele é o início de um processo que o fechamento dele é o final da sua parte reprodutiva, tá? Então, o que acontece? O ciclo, ele pode não estar vindo mensalmente ou no que é fisiológico para aquela mulher, né? Mas, a partir do momento em que ele não fechou e as taxas não estão ainda, existe sim o risco gestacional. Já aconteceu no consultório de uma cliente, isso é real. Hoje a filha vai fazer 6 anos, né? 5 e um pouquinho. E ela toda feliz ligou pra mim, acho que eu entrei na menopausa, não senti nada. A filha mais velha tava com 25, eu acho, tinha acabado de se formar. E ela toda feliz, eu não senti nada. Falei, tá bom, então vamos fazer os exames e tal. Vou pedir um beta só pra gente ficar tranquila e não ter nada. E aí o beta-HCG é pra saber. E quando vê o resultado, o beta-HCG é positivo. Maravilha. Então, aconteceu recentemente com a Cláudia Raia. Sim, né? Ela estava numa das fases, eu não acompanhei para te falar sinceramente qual foi, mas aconteceu da mesma forma. Ela estava no período, na peri provavelmente, ou ainda não tinha fechado, e aconteceu dela engravidar e o filho dela, o Lucas, já nasceu. Sim. Então, e nasceu saudável, né? Saudável. Que é muito importante.
Exatamente. Acabou de chegar uma pergunta que eu vou ler. Vai lá. Nós sabemos que a prática de atividade física regular melhora a massa da composição corporal. Reduzir a gordura corporal e melhorar a massa magra são muito importantes para a saúde da mulher, em todas as fases da sua vida, não só na menopausa. Falando da sua área de atuação, quais dicas de alimentos e suplementos você tem para dividir com o nosso público? Né? É uma área nossa, tanto de exercício. Se você me faz a pergunta, eu não ia saber. Tá. Eu acho que vale a pena a gente falar dos suplementos que são mais interessantes, e eu quero deixar registrado aqui, antes da gente entrar no suplemento, que não tome nada sem orientação de um profissional, porque às vezes você pode achar que você está fazendo um excelente negócio e às vezes você pode estar investindo numa coisa que às vezes não é interessante para você naquele momento, ou às vezes você está usando uma dose que pode não ser tão interessante naquele momento, ou a gente precisa ajustar. Então, quais seriam o top 5 dos suplementos mais interessantes para a mulher nessa fase entre climatério, menopausa e pós-menopausa? Ômega 3, Sim. Tá? O ômega 3 é um potente anti-inflamatório. Ele é encontrado nos peixes de água profunda e também nas sementes. Semente de linhaça, semente de chia, no gergelim. E ele ajuda tanto na imunidade quanto a reduzir os fatores inflamatórios. Ele vai ajudar na regulação das taxas do colesterol. Como eu disse, que a tendência é que aumente nessa fase por conta da queda do estrogênio. E ele também é super importante para a absorção das vitaminas lipossolúveis. Então, a proporção de boas gorduras na dieta é de extrema importância. Então, para pacientes que são onívoros, né, que quem come carne, e os pacientes veganos, a gente tem hoje fontes de ômega 3, tá? De origem animal e de origem vegetal. Então, a gente consegue atender a todos os públicos com uma qualidade muito bacana. Falando de ômega 3, a gente precisa reconhecer a qualidade do produto e alguns selos de padrão, como a IFOS, o selo de livre de metais pesados e odor free, são informações muito importantes para a qualidade do ômega, tá? Então, não é qualquer ômega que vai ser o melhor para você. Por exemplo, as embalagens dos ômegas, elas devem ser protegidas da luz. Então, isso influencia na qualidade do produto. E as pessoas às vezes não sabem. Ficam muito preocupadas com aquele teste de colocar a cápsula no congelador. E eu tenho pacientes que às vezes falam assim pra mim: eu tomei ômega, eu não gostei porque ficou gosto de peixe. E, gente, a gente tem que entender da qualidade do produto, porque isso é importante. E eu brinco, eu falo que eu prescrevo o que eu uso, e você sabe, né? Que é o que eu indico para minha família, e o que eu uso é o que eu prescrevo e que eu tenho segurança de prescrever, tá? Então, o ômega 3 é o primeiro que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Segundo, creatina. Muitas pessoas, quando ouvem creatina, já vão logo para a questão da musculação, para performance. E, gente, é o suplemento mais estudado que a gente tem hoje. A creatina, ela melhora a parte cognitiva, né? Ela vai funcionar como um neuroprotetor. Ela vai melhorar a resistência insulínica. O que é isso? É regular a taxa de açúcar no seu sangue. Quando a mulher ela entra na menopausa, por conta dessa disfunção, acontece o ganho de gordura no abdômen. A barriguinha aumenta. E é difícil pra caramba para perder. Então, isso gera esse processo de resistência insulínica, e a creatina ela também serve para controlar isso. Além disso, ela melhora a imunidade, ela ajuda na microbiota intestinal, e ela ajuda a prevenir a osteopenia. Então, custo-benefício para esse suplemento é excelente. Aí a gente vem na questão da dose, efeito e o rim. Vamos lá. O pessoal tem muita dúvida nisso, né, eu já fui para a dose do rim. A gente está falando, pessoal, de doses fisiológicas. Quando a gente fala de atleta, principalmente bodybuilder, a rotina de dieta deles é outra. Né? O perfil de acompanhamento é outro, e eles têm prescrição e trabalhos para realizar, e doses são outras. Aqui a gente está falando de doses estudadas pela ciência, do que a gente chama doses fisiológicas, e que vão ter esse benefício. Então, existem muitas aplicações, e para a menopausa ela é
fantástica. Independente, tá? Se a mulher está fazendo atividade física ou não, como eu disse, porque a gente tem toda essa questão da atividade neuroprotetora e também de diminuir a resistência insulínica. Tipo assim, monohidratada, tem um selo de qualidade, alguma coisa mais especial assim da creatina, porque creatina é um dos suplementos, o Juliano sabe disso, muito comercializado e às vezes, cara, as pessoas compram de lugares que não tem uma pureza. A gente tem umas divisões na creatina, micronizada, que eu acho que nem está usando tanto. Não. A monohidratada, que é o platô. E tem o selo Creapure, que é um rádio. Que é uma monohidratada, que é a tecnologia do produto, Exato. A tecnologia alemã diferencia. A grande parte dos estudos são feitos com estudos científicos, com boa leitura, né? Não, porque a gente tem estudos e estudos, né? Até pra gente ver a qualidade da informação, você tem que ver se aquele estudo realmente, eu vou usar um termo feio, mas se é um estudo que tem respaldo, que é decente. Porque escrever todo mundo escreve, né? Então, a maioria dos estudos ela é feita com a monohidratada, tecnologia Creapure. Sim. E o que é importante para que o paciente ele entenda na hora de comprar? Se ele não puder comprar com selo, ele compra a monohidratada, mas ele tem que ir lá no campo ingredientes e ver se o único ingrediente é creatina monohidratada. E, gente, por favor, a gente tem vários sites hoje que regulamentam, fazem testes. Não vamos comprar. Assim, o que eu mais vejo hoje é mudar o nome das creatinas. Turbo, quando você vai ver, tem malto. Sim. É um açúcar embutido. É açúcar. Um barato hoje que você... Como é que você lida às com vezes, isso lá, Juliano? Cara, eu explico o tempo inteiro. Eu prefiro não vender. Eu sou aquele cara que eu prefiro perder uma venda, mas explicar o certo, sabe? Tipo assim, as pessoas dizem, vamos botar a creatina turbo que eu acabei de falar. Quando você olha a composição, você olha lá, a cada 3 gramas é 1,5 grama de malto. E 1,5 grama botar 10 gramas para vir de creatina. Quer dizer, você está comprando 150 gramas de creatina e 150 de malto. 1 quilo de malto é 20. Sim. E agora eu vou para o outro lado, que é da nutrição. Você fez lá bonitinho o cálculo nutricional para o paciente com a creatina pura. Aí ele está usando a creatina com carboidrato e a coisa não está acontecendo. Por quê? Porque está em carboidrato onde não era para ir. Mas, Juliana, eu achei tão boa de usar, era tão docinha. Falei, creatina não tem sabor. Exatamente. Eu vou te falar que é um pozinho tão caro que a gente nem está colocando em copinho mais. A gente está jogando direto na boca. Old school, né? A gente total, joga o pó e não perder o produto. Não vamos desperdiçar. E pessoal, só mais uma coisa a respeito da creatina. Quando às vezes o profissional que vocês buscaram, ele faz a orientação dos produtos, que ele tem o hábito de prescrever, eu tô falando pegando gancho na creatina e porque também eu já falei do ômega. Gente, é muito além do que às vezes a marca que tá fazendo mais propaganda ou não. É muito importante e eu atendo criança. Então eu tenho muito cuidado nisso, porque eu tenho pacientes que são alérgicos a várias coisas, eu tenho crianças que são hipersensíveis a muita coisa. Então entender do produto é muito importante. Então quando às vezes a gente tenta direcionar, existe um porquê. Por exemplo, cápsula, quando a gente vai mandar manipular. A gente tem vários tipos de veículos para poder manipular. Até o pessoal que é vegano extremo, eles me pedem a composição da cápsula. Porque a cápsula, de repente, tem lactose. E hoje a gente pode pedir a cápsula vegana, a gente pode fazer várias coisas conforme o que é o perfil do paciente. Não, e quem já é vegano, ele consegue entender melhor o rótulo na frente, porque ele já vem com vários selos de autenticação para isso. Eu também, sobre esse assunto ainda da creatina, naquele papo que nós tivemos aqui, o Juliano e o Renato, eu vejo o seguinte, hoje as pessoas, qualquer coisa vai para a internet. Comprar na internet é mais barato. Né? Às vezes você está comprando um placebo, então, não é? E que não vai fazer efeito algum, e depois ainda sai criticando, porque você, ao invés de procurar um profissional
para te orientar, né? Qualidade do ajudar, qual tipo de produto que serve para você, não. Aí eu vou comprar aquele tá lá no Mercado Livre, tá num outro site qualquer, e vou comprar. E aí, às vezes, muitas vezes, é só mesmo um placebo, mas muitas vezes é um produto que pode te arrebentar a sua saúde. Sim, existe e não dá um efeito desejado, Sim. Jairo, existe esse controle. Então, por exemplo, às vezes tem produto X sendo comercializado e a gente já tem a listagem que aquilo lá já teve lote parado, por exemplo. Então, assim, é um cuidado que normalmente a gente, enquanto prescritor, profissional de saúde, a gente sempre tem que consultar. Certo. A gente se fala bem nos bastidores. Sim. Porque a maioria dos pacientes da Delaware, ela me indica e eu tento ajudar ao máximo, até para poder explicar. De repente, todo plano nutricional, você dá 3 opções de whey, 3 opções de marca de creatina, tá? Até para poder encaixar. Exatamente, porque tá? Aderência, o seu orçamento te permite. Porque assim, fazer um plano para uma pessoa e ela olhar, fazer essa cotação depois que saiu de lá, é uma coisa completamente diferente para ela poder seguir. Eu ajudo nessa parte também. Mas as pessoas... eu estudo, vamos ver a sua realidade, vamos lá dar uma olhada. O que você achou do preço desse orçamento? Porque aí eu vou te auxiliar. Vamos fazer o seguinte, esse primeiro plano que ela te passou, vamos fazer igual ela pediu, na marca que ela pediu aqui, e aí depois a gente estuda com ela. Eu falo direto com ela, tipo assim, hoje eu tenho o Whey Beauty, que ele encaixa no perfil do Essence, ou que não sei o que, então assim, pode, Juliana. Por quê? Ela fez o estudo de todos os ingredientes, ela deu o aval, eu não vou vender sem poder, que aí atrapalha o plano dela, entendeu? Então a gente tem essa ligação que eu acho muito interessante. E vamos tomar uma aguinha, porque está interessante e a gente quer meia-noite hoje. Vamos lá. Vamos faturar e voltar já. Pessoal do Instagram, qualquer coisa a gente abre o outro. Orientação para a menopausa, tá? Para a gente conseguir esclarecer mais, né? Para as pessoas que querem fazer uso, que estão querendo aderir ao plano. Queria que você falasse mais, que está bem interessante. Assim, o que é importante, Débora? Por exemplo, a gente estava falando isso agora há pouco, Jário também comentou. Quando você prescreve uma coisa muito direcionada, a gente chama de individualidade biológica, né? Tanto no exercício, como no suplemento, como na nutrição, quando você direciona, se a pessoa começa a sair, ela vai começar a não ter resultado. Sim. Vai começar a pensar que, às vezes, é o produto que é ruim. Não. Às vezes a culpa é do nutricionista, às vezes a culpa é do produto, mas aí tem a questão, eu acho, da autorresponsabilidade, né? Autocuidado é autorresponsabilidade. Então, às vezes, naquele momento, o paciente não está com aquele foco. E, ok, tudo bem. E existe também um caso em que, às vezes, acontece, às vezes, quando não é a falta de foco, às vezes tem relação com o intestino. Um pouquinho antes de vir, eu fiz um post da relação do intestino com a menopausa. Por exemplo, você está usando tudo bonitinho, mas a sua microbiota intestinal, ela não respondeu do jeito que a gente gostaria. E aí, mesmo usando às vezes o chazinho de amora, usando a creatina, alguns sintomas não melhoraram. Por quê? Porque a desbiose intestinal, que é o desequilíbrio, né? Quando você tem mais bactéria que não é legal do que bactéria. A gente tem bactéria, vírus, fungos, né? Mas a população de quem não é legal com a população de quem é legal se modifica. Às vezes isso vai impactar em uma estagnação do tratamento ou às vezes mesmo no prolongamento dos sintomas mais tensos para aquela mulher. E lembrando que isso também varia, tá? Então, dando sequência aqui agora nos outros suplementos, vamos lá para o terceiro, que é a vitamina D. Vitamina D é de extrema importância, a gente já sabe dos benefícios dela, da importância dela. Hoje a suplementação começa ainda na fase inicial, né? Antes de começar, você falou da vitamina D. Você acha que a pandemia alertou mais as pessoas sobre essa questão da vitamina D? E ela passou de coadjuvante para... Uma das principais. Porque a vitamina D ela tem total relação com a imunidade. Então, as buscas durante a pandemia de assuntos eram pessoas preocupadas com a imunidade.
Então, zinco, falou-se mais de zinco, falou-se mais de vitamina D, falou-se da vitamina C, acetilcisteína, né? Alguns suplementos, eles vieram com base nessa linha de estímulo. Os próprios probióticos, né? Eles foram mais abordados, e eu acredito que a busca foi muito grande em função disso. Mas a vitamina D, os estudos que trazem, né, a importância dela, ele já vem há bastante tempo. O que a gente precisa entender é a individualização de dose, tá? A gente mora no Brasil, país tropical abençoado por Deus, que tem sol o ano inteiro, né? Mas a gente realmente se expõe do que precisa. Quantidade, né? O pessoal me pergunta muito se existe superdosagem de vitamina D? Existe. E sobrecarrega? Sobrecarrega. Então aí você tem, e por isso que é importante o monitoramento. Viu, pessoal, como é importante a gente ter o acompanhamento de um profissional qualificado. Porque tem gente que pensa que pode tomar qualquer dose, às vezes sobrecarregando, né? Eu sempre falo com alguns alunos, e isso aí eu vi de professores antigos meus, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Né? E assim, então, na parte suplementar, a gente só pode ir até 10.000 I. A gente não pode passar mais disso. Sim. Passou disso, é remédio. Sim, diário isso? É diário? Nós nutricionistas podemos prescrever até 4.000 IS por dia. Para manipular e tudo mais. Antes a nossa prescrição máxima era 2.000 IS por dia, e isso graças a Deus foi revisto, porque entendeu-se que o que era necessário com base, né, na evolução era que o paciente precisava de muita adequação disso, tá? Então a gente tem, né, de competência médica, ajustes para endovenoso, para suplementação, entre outras coisas, e doses maiores do que 4.000 são de prescrição médica. Então é importante a gente individualizar, gente. Vamos lá. Mais algum de suplemento? Magnésio. Magnésio é um mineral muito importante. Ele participa de muitas reações químicas do nosso metabolismo e ele é um mineral, tá? Ele é muito importante para o metabolismo ósseo. Então, quando a gente pensa na osteopenia, a suplementação de magnésio, vitamina D é super interessante. Ele também ajuda na microbiota intestinal, imunidade, exatamente por conta disso, e ele reduz a resistência insulínica. E agora agora a gente vai dividir ele. Os tipos? Os tipos. Tá. A gente tem isoformas de magnésio. Isso vai ser muito importante. O pessoal que está assistindo, está escutando, essa explicação é muito importante. Porque o dimalato, é a palavra mais falada agora, é o magnésio dimalato. Sim. Mas tem a gente tem o L-treonato, né, citrato, glicina quelado, dimalato e bisglicinato. O que às vezes acontece, dependendo do perfil do paciente, a gente vai fazer o que a gente chama de blend, que é misturar mais de uma isoforma conforme a necessidade dele. Então, se é às vezes um paciente, a gente sabe que o magnésio é legal, mas às vezes é um paciente de doença autoimune, por exemplo, e está entrando na menopausa. Então, a necessidade vai ser diferente e provavelmente vai precisar de mais isoformas. Ou vai usar num horário no outro. Então, assim, magnésio é interessante? É muito interessante. A gente consegue nele via alimentação também, né? A gente tem castanha, o cacau puro é fonte de magnésio. A gente tem a semente de abóbora, com biodisponibilidade muito boa de magnésio. Eu sempre indico um mixinho de semente, meus clientes sabem. Né? Todos eles têm, quem tolera a sementinha, come o mix de semente para poder repor isso. Mas também é importante individualizar. Então, existem as isoformas? Existem. O que é mais interessante para você? A gente tem que individualizar. Isso. Você consegue misturar, por exemplo, todas elas em um, ou tem que ser separados, podem ser juntos? Existem alguns nutrientes que a gente não pode juntar porque altera a biodisponibilidade, tá? Galera, olha a então, por exemplo, quando a gente vai personalizar, o Juliano também sabe disso porque ele já conhece isso das compras, a gente sabe o produto, o perfil da cápsula, tudo isso influencia na absorção. Se aquilo lá vai ter um corante, então isso influencia na sua absorção.
Então, a gente precisa entender que a proporção também é 100% individualizada. Para poder dar certo, né? Porque tem gente que vai pegar, porque eu comprei ali mais barata, porque tinha dosagem maior, então não tem jeito de fazer isso. Vale a pena? Não sei. Aí cai naquela questão também, né? Você está tomando um negócio, não dá efeito, sobrecarrega, não precisa, não é necessário. O que vou tomar a título de, por exemplo, só tratar a imunidade, apesar de que a gente está falando só de menopausa. Ok, existe uma dose e se você ingere via oral na comida, nos alimentos, você também tem uma boa biodisponibilidade. Daqui a pouco a gente vai até puxar um assunto assim de coisas naturais também. Depois de magnésio, cúrcuma. Cúrcuma. Essa eu gosto. A cúrcuma, né, a gente tem a apresentação dela em pó, a gente tem o extrato seco padronizado para manipulação, a gente tem a micronizada, né, em veículo oleoso, e ela é super eficiente, tá? Quais são as principais propriedades da cúrcuma? Ela é um anti-inflamatório, ela vai ajudar na melhora da microbiota intestinal, ela vai ajudar nas questões relacionadas à ansiedade, alteração de humor, relacionadas no processo de menopausa. Ela também vai impactar de forma muito positiva no controle das taxas de colesterol e ainda vai ser um hepatoprotetor. Então, cúrcuma, muito bacana. A gente pode usar a cúrcuma também na apresentação de tintura. Que junto com a amora, às vezes, eu acabo prescrevendo para o paciente que às vezes não está tão afim de tomar cápsula e o custo-benefício, o investimento é menor, mas a gente tem assim resultados fantásticos, então eu costumo associar a cúrcuma com a amora para poder otimizar e tratar os sintomas dos calores e retenção. Também funciona muito bem. Algum outro? Sim. Existem vários. Os principais... Vários, mas eu preferia que a gente focasse nos 5 mais, porque esses vão fazer uma diferença. Até para não ficar uma confusão dessa... Porque para amanhã todo mundo está indo nos lugares comprar quantidade, armazenar. A gente não sabe o que está fazendo efeito, o que não está, como é que está, isso aí. Gente, cuidado com as dosagens, olha, tem que existem muitos produtos bons, tá? Funciona sim você usar no temperinho do dia a dia. Funciona sim fazer um shot, mas a gente precisa entender que o shot ele precisa de uma acidez para que a coisa aconteça. Então, existe várias recomendações que são de coisas da natureza, né? Que eu também uso na naturopatia no meu dia a dia, mas a gente precisa entender que tem os outros fatores ali que são fundamentais para que a coisa ocorra da melhor forma. Aí você falou em naturopatia. Tem muita gente que está perguntando, será que o básico ainda funciona? O que é o básico? Você usar um chá, uma planta, um óleo para sintomas. Né? Você indica alguma coisa? Você faz essa prescrição? Você... Faço. Como eu faço? Tem as pessoas que acreditam, tem as pessoas que não acham que isso vai funcionar para elas. Tem as pessoas que têm prazer em tomar um chá, tem pessoas que não vão falar para mim, eu não tolero um chá, mas eu tolero uma tintura. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu tento adaptar, mas sim, funciona. Por exemplo, a aromaterapia é uma ciência muito antiga, que hoje, né, para a internet tá bem em alta, mas os estudos de aromaterapia, dentro até da Ayurveda, que foram observacionais, a gente tem muita coisa, a gente tem muito conteúdo, muito aprendizado dentro dos óleos essenciais e também das ervas. Então, por exemplo, pensando na menopausa, a gente pode utilizar para tratar, para melhora da libido, o óleo essencial de Ylang Ylang. Pensando na melhora do sono, qualidade do sono e da ansiedade, a gente pode usar óleo essencial de camomila, óleo essencial de lavanda. O gerânio também é muito legal para as questões hormonais, tanto de TPM quanto da menopausa. O óleo essencial de rosas, ele é fantástico para equilibrar o nosso feminino, então é bem interessante mesmo, ele melhora muito a disposição da mulher. E sálvia também é
fantástico. O ideal é a gente fazer as sinergias. Lembrando aqui que os óleos essenciais, eles não são para consumo via oral, né? A Anvisa não regulamenta o consumo via oral. A gente pode usar nos difusores, a gente pode usar diluídos para fazer massagem, para fazer hidratação, e até a diluição em um óleo carreador que a gente pode usar na têmpora, pode usar no punho, na nuca, para aliviar os sintomas. E até na região do baixo ventre, tá? Até para mulheres que têm cólica, por exemplo, a gente tem vários benefícios. Então, se eu pudesse citar aqui uma sinergia legal para colocar no difusor de ambiente, eu falaria para umas 3 gotinhas do óleo essencial de lavanda, com 2 do óleo de sálvia, deixar com um pouquinho de água, né, no difusor de cerâmica, e aí você vai fazendo a aromaterapia durante o dia, durante a noite, que funciona muito bem. Vamos agora, pessoal que está nos assistindo nas redes sociais, em casa, vamos supor, é uma moça que está lá sentindo alguma coisa, está tendo essas sensações que a gente foi falando aqui. O que você indica assim, para as pessoas que já estão tendo essas sensações, estão na dúvida? O que você já indica assim, procure, faz isso, tem que fazer isso? O que você já indica assim, para a pessoa já procurar? Primeiro, tentar identificar os sintomas, tentar dar nome ao que ela está sentindo. Porque, por exemplo, a taquicardia, que é comum nesse período do climatério e acontece, às vezes pode passar batido como uma crise de ansiedade, se a pessoa já tem um histórico de ansiedade. E às vezes é essa alteração mesmo do ritmo cardíaco que está acontecendo. Tá confundindo os sintomas, então, tentar nomear e procurar um profissional. Porque às vezes a pressão está subindo e pode ser um sintoma silencioso. Às vezes a glicose está subindo e a princípio ela não viu tanta coisa de diferente, ela não se percebeu, mas as coisas estão acontecendo. Então é a periodicidade dos exames, é o autocuidado e parar um pouquinho, porque a gente anda muito no automatismo, né? A gente faz... Hoje tempo virou um artigo de luxo. A gente vem aí de um estímulo de que a gente tem que fazer tudo, muitas coisas ao mesmo tempo, e eu acho que a gente precisa pôr o pé no freio e olhar um pouquinho mais para dentro e tentar... a gente está nessa aí fase tem essa confusão de sintomas, né? Acontece. E, gente, é confuso, assim, é surreal. E aparece do nada. Você dormiu bem, daí 2 dias você tá sentindo. E aí a gente tá no verão, né? Então, pensando aqui por Leopoldina, que é um lugar extremamente quente, a pessoa não sabe se ela tá sentindo o calor do verão leopoldinense, porque ela andou na rua, ou se ela tá sentindo o isso é uma reação adversa que pode estar escalada ali. Eu acho que está nessa fase aí de todo mundo, né? Você falou de estar tão acelerado para trabalhar, para ter as coisas, que a gente está deixando isso de lado. Voltamos aqui. Renatão, é isso aí. Galera, você tem alguma pergunta para agregar nessa que a gente tinha parado aqui, que é do chazinho, do chá, dos óleos. Eloéria, as estratégias dos chazinhos, o que você tem para falar para o pessoal aí? Então, separei 4 ervas para a gente falar um pouquinho que vão ajudar em diferentes frentes dos sintomas. Ai, esqueci do microfone. Desculpe, fiquei focando em vocês, esqueci daqui do pessoal do Facebook. Primeiro, o chá de hibisco, que ele tem propriedades diuréticas, ele ajuda no metabolismo dos lipídios, ele vai ajudar no controle da pressão arterial e vai aliviar os fogachos. Então, é uma estratégia. Dose. O ideal seria que a gente tomasse 3 doses de chá ao dia em horários estratégicos, tá? Lembrando, de preferência, o chá de ervas de qualidade, pode ser de saquinho orgânico também, mas entender que são estratégias. E de preferência não adicionarem açúcar nem adoçante. Outro que também é interessante é o chá de amora, que popularmente é o mais conhecido para a questão da menopausa, né? Ele alivia os fogachos, ele ajuda a reduzir as oscilações de humor e as variações mesmo de humor e estresse. Ele é bem eficiente. Cito também a camomila, porque eu acabei falando do óleo essencial, mas a erva também é muito interessante.
Inclusive, dá até para fazer um escalda-pés maravilhoso para relaxar, para dormir. Então, a gente pode usar infusão, pode usar nessa apresentação do escalda-pés, que também é bastante efetiva. E o chá de fenogrego, que é uma sementinha. E a gente pode fazer a decocção dela. O que é a decocção? Quando a gente fala de rizoma e de sementes, o mulungu também é um outro, que é a casca de um caule, né? Esses a gente precisa fazer a decocção. A gente precisa ferver por alguns minutinhos para depois tomar o chá. E tem alguns que a gente faz infusão, que a gente aquece a água, coloca a erva ali, normalmente são os que são de flores e frutos, a gente tampa e deixa em infusão ali para se extrair o princípio ativo. Então, o fenogrego, ele é muito importante para melhora da disposição e ajuda muito na libido. Sim. Tem uma perguntinha aqui da canal Terapia, da Edneia. As mulheres estão entrando na menopausa mais cedo. Você acha que é devido à alimentação? A gente tem vários fatores, tá? Como eu disse, 1% das mulheres, elas entram na menopausa precoce. Então, não é um público tão grande. O que acontece é que a gente tem a predisposição e a gente tem como a gente lida com essa rotina. Então, se você fica mais inflamada por você comer mal, por você dormir mal, os sintomas podem vir antes. Né? Você é sedentário. Então, são vários fatores que podem antecipar os sinais e os sintomas. Mas não quer dizer que o período ele vai durar menos, tá? Porque o climatério ele pode começar, mas às vezes a mulher pode, se não modular, ela pode ficar anos sentindo os sintomas, se não tratar, e ainda demorar aí, sei lá, 2, 3 anos ou até mais, para que o ciclo realmente pare. Então, é bem variado. Mas tem os fatores genéticos e epigenéticos. O canal Terapia ainda faz outra pergunta. Mulheres estão tendo filhos mais tarde. Alguma dica para atrasar a menopausa? Não. O que precisa, a percepção tem que ser diferente. Hoje, normalmente, quando a mulher ela não pensa em engravidar na fase onde tudo favorece, né, a produção de óvulos, a questão da fertilidade é melhor, a gente faz a pesquisa para que ela, se possível, congele o óvulo. Então, se ela quer protelar o tempo, normalmente antes dos 30 já é indicado para a mulher fazer a pesquisa para saber a biodisponibilidade, como é que estão, a quantidade dos óvulos dela, né? Para, se for do interesse dela gerar mais tarde, ela fazer a coleta do óvulo, congelar para depois usar. E isso altera o desejo sexual dela? Muda alguma coisa? Pergunta da Kátia, tá? Então vamos lá. Não, a menopausa ou a coleta do óvulo? Qual a menopausa? A menopausa, tá. A menopausa, a baixa da libido, ela vai acontecer. Pode acontecer pela questão da queda do estrogênio, ela pode acontecer por queda de testosterona e também pelos fatores que diminuem a lubrificação vaginal, né, geram atrofia e pela variação da microbiota. Então, isso vai acontecer, só que a gente pode tratar, prevenir para que não seja tão impactante. E sim, é possível a mulher recuperar o desejo sexual depois da menopausa e ter uma vida sexual super ativa. Entendi. Tá? Mas realmente, tem mulheres que elas perdem por completo a lubrificação. Entendi. Então aí ela vai sentir muita dor durante a relação, mesmo utilizando às vezes as alternativas gel, mas mesmo assim vai ser muito desconfortável. Sim. E lembrando que, né, não é só a lubrificação, tem todos os fatores, o nível de ansiedade, cansaço. Então, para a mulher é um pouquinho diferente do que é para vocês. Exatamente. Não que não impacte também, tá, gente? Mas é diferente. Noel, voltando até numa parte também, essa é uma parte minha também, né? Uma parte minha, que é o treinamento físico, né? A menopausa, geralmente, ela já vai acarretar uma perda de massa muscular. Se a pessoa estiver treinando, isso é minimizado, claro, eu sei, mas e se ela não, por exemplo, ela começou a sentir que está perdendo massa, que a gente chama de sarcopenia, tem osteopenia, consequentemente, a osteopenia, então, quando ela começa a sentir esses sintomas de perda de massa muscular, o que você recomenda? Nessa questão, estou perdendo tonicidade, estou perdendo
primeiro, buscar um profissional para acompanhar ela, porque não dá pra gente excluir a atividade física, tá? A saúde, ela engloba dormir bem, comer bem, fazer atividade física, senão ele vai acabar sendo expulso. Controlar os níveis de estresse, de ansiedade e tratar o intestino. Então, a gente precisa entender que não dá pra você, às vezes, focar tudo, você precisa de ajuda. Então, eu não domino, eu entendo o que é o benefício, mas eu não sou uma profissional. Então, a gente tem que buscar a orientação pra gente sempre agregar. Importante é ter vários profissionais ajudando. Sim, é multidisciplinar. É isso aí, essa palavra que eu queria. Porque o que acontece? Por exemplo, já vai acontecer pela questão hormonal. Se essa mulher ela não está com uma dieta legal, o que acontece com, vamos pôr, 90% das pessoas que vão até o consultório, a proporção de proteína da dieta, ela está muito abaixo do que aquela pessoa ela precisa. Então isso vai impactar. Como na menopausa, o estrogênio caindo, a síntese do colágeno ela diminui, então essa mulher às vezes ela vai ter uma flacidez que vai chamar muita atenção. Então a gente precisa, e lembrando que o músculo ele protege a parte óssea, então é muito importante equilibrar. Tireoide mexe também? Sim, às vezes acontece nessa fase de ter alguma alteração que pode evoluir ou não, mas isso é individual. Tireoide, tá, pessoal? Que eu não falei muito perto, então perguntei sobre a tireoide. Mas na bateria de exames eu falei dos hormônios, tá? Mas a gente vai dosar tudo. A gente vai dosar a função tireoidiana, a gente vai avaliar a biodisponibilidade dos minerais, a gente vai ver como é que está o metabolismo de cálcio. Então, do que eu falei da suplementação, a gente vai avaliar a dose e tudo mais com base nos resultados bioquímicos, né? Nos exames de sangue. Sim. E na complementação. É isso. Queria agradecer, Delaware, deixar agora o espaço aberto para poder falar de atendimento, local, redes sociais, os próximos eventos. Então vamos lá. Vamos lá. Quero agradecer demais a vocês dois. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, viu, pessoas? Os dois são muito queridos, de verdade, eles sabem disso. Deixar aqui o meu Instagram, @DelawareFofanonutri. E hoje realizo atendimentos presenciais e online. Atendimentos presenciais em Leopoldina, Juiz de Fora e São Paulo. Meu foco é atendimento materno-infantil, saúde da mulher. Você atende homens? Atendo homens, claro. Mas essa é a minha linha principal. Mas eu trato pacientes com pressão alta, com alteração do colesterol, tá? Tudo isso. Pacientes com doenças neurodegenerativas, tenho alguns pacientes, então é só para situá-los. Muito obrigada pela presença, fiquei muito feliz de dividir um pouquinho com vocês. Delaware, o assunto que você vai dar aquela palestra lá no Arnold, qual vai ser? Eu vou falar sobre intestino. O meu módulo é o Plant Basic, são uns 4 profissionais que trabalham com vegetarianos e veganos. E cada um vai ter a sua sobre nutrientes, sobre proteínas, né, rotina, o que a gente tem de novo nas proteínas vegetais e como o impacto, né, da filosofia do veganismo no esporte. E eu vou falar do intestino, que é onde vai a absorção, né, toda a distribuição dos nutrientes, ele é importante. Essa é a nossa Delaware, da nossa cidade. Você trouxe presentinho pra ela? Você trouxe? Ela merece, não merece? Ela merece muito. Vamos lá. A gente tem uns presentinhos pra vocês. Olha o mimos. Esse aqui é o meu. Muito obrigada. Junto com a drogaria, as drogarias Cotegipe. Da drogaria Cotegipe do Renan. Amigo Renan. Muito obrigada. Endereço. Renan, obrigada. Endereço. Rua José Silva, Calçadão, 269. Sempre, meu pudim. Esse aqui é o copo da Do Bona meu Fitness. maravilhoso. E esse aqui, olha, Juliano. Pra se hidratar, pra Treino colocar nosso de mais cada ar. dia, Maravilhoso. Delaware. Pode levar pra gente Tem treinar uma lá. coisinha que você gosta pouco. Aí, ó.
Ai, adoro. Nossa. Gente, vocês não sabem o que é isso aqui, tá? E tem outra lá, aqui. Olha, não é público, olha tá? Só aqui. Não tô ganhando pra isso, zero conflito de interesse. Olha, mas isso aqui, gente. A galera vai querer vir aqui mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Te agradecer antes da gente. Eu sempre. A gente vai fazer os nossos agradecimentos. Fala do evento, agradece a galera que está apoiando o evento. Olha só, além de importante o evento, muitas pessoas acreditam no projeto e estão ajudando também, né? Vou até abrir aqui, porque eu nem anotei, tá? Agradecer a Lupo, tá? do Cotegi Pereira, do amigo Marcos, tá? A Sol e Neve, principalmente, tá? Leopoldina Net, que vai estar montando um provedor lá para a gente transmitir, fazer a transmissão online. Todo mundo. Todos eles estarão no evento. Ó. Nutriderma, as meninas não podia faltar. Paixão Tropical, que é a fábrica da bananinha. A bananinha. O Godinho tá para vir. Um abraço, Godinho. Falei que ia mandar um abraço para ele, não esquecer. O Ciclo 21, que vai estar lá com a gente. A iTech, que é a telefonia celular, vai estar também com a gente. Mariana, da Salgadinhos Nenê, que não pode faltar a degustação, senão ele mata também. Importantíssimo. A Fernanda, do Top Fit, com vestuário. A estética da Roberta Passos. E muito mais que a gente está, né? A gente está acabando de. A gente está com um pouquinho de espaço, mas vai ter mais coisa. Então no YouTube, Papo Fit, tá? Se não achar Papo Fit na web, tá bom? No Instagram, Papo Fit na web, tudo junto, né? E no Facebook, Papo Fit, se não achar Papo Fit na web também, hoje transmitindo pelo Facebook do meu grande amigo Jairo Fernandes. Agradecimento, Júlio, para a galera que está curtindo a gente. Desejar às mulheres parabéns de novo, que é um dia especial. Agradecer a audiência, que ela só está aumentando, isso aí. Se Deus quiser, vai muito mais, com a ajuda de todos vocês. E a gente tem preparado mais coisas junto com o feedback de vocês, para saber que vocês querem, né, escutar e entender, igual foi a entrevista da Delaware hoje, que eu acho que foi muito produtivo. Viu, galera? Viu que conteúdo bacana? Então aproveitem, entrem lá nas nossas redes sociais, né, que a gente vai estar cada vez tentando fazer o melhor para vocês. Parabéns ao Dia das Mulheres. Rayane, minha mulher, minha mãe, irmã, todas as mulheres de Delaware. Só mulher por enquanto. Se eu fizer merda, eu pego você para mim. Eu já falei isso já. Pessoal, obrigado, tudo de bom para vocês, uma ótima noite e que amanhã todos tenham um bom dia. Se preparem para o maior evento da região aí, tá bom? Um grande abraço, Papo Fit para vocês. Tamo junto, cara. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada.